a gente não via muitos filhos de pastores substituírem seus pais nos primeiros anos. Da década de 80 para cá, a gente está vendo muito isso. Então, eles estão até utilizando a nomenclatura nepotismo nas Assembleias de Deus. Nas outras, neopentecostais, é o irmão que funda a igreja, já passa para o filho, é uma coisa, ok. A gente até entende, né? A igreja neopentecostal. Agora, a Assembleia de Deus, que o fundador mesmo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, não fizeram isso, não passaram para filhos, descendentes. Hoje, como que o senhor vê essa questão de muitos casos de substituição por alguém da própria família, sem eleição? Como o senhor vê isso? O senhor concorda, não concorda, em partes? Não, indo direto ao ponto, claro que a gente poderia fazer aqui uma análise mais, digamos, detalhada. Alguns pastores têm medo de passar para outras pessoas e depois ficarem na rua da amargura. Isso aí é um ponto que a gente tem de considerar, não é? Porque eu já vi casos assim. O pastor até uma aposentadoria, o senhor diz? Não ter aposentadoria, uma casa para morar, não é? Eu já vi casos assim, eu participei de um caso, não vou dizer onde, não é? Nós fomos com a cúpula da Assembleia de Deus, então, dizendo cúpula, já estou dizendo o grupo que esteve. Nós fomos dar posse a um pastor numa igreja aqui no estado do Rio de Janeiro. E o pastor anterior, já com seus 80 anos, morava na casa pastoral e ele não tinha uma casa para morar, né? Porque ele se dedicou à igreja. E também não tinha um filho para passar a igreja, né? E aí, antes de dar posse, ele pediu uma reunião com os pastores, inclusive eu participei da reunião, e o novo pastor se comprometeu a construir uma casa para ele. E aí fomos para o culto de posse. Tudo tranquilo, o cajado foi passado para o outro, inclusive o cajado simbólico, né? Foi passado para o outro, e depois nós voltamos para a casa do pastor. Não, foi para jantar. Foi para preparar o documento. E quem foi o secretário? Eu. Não é? Naquela época não tinha computador, era a máquina de escrever. Eu tive de reescrever esse documento no mínimo umas 10 vezes, porque ia lá, datilografava, levava, lia, aí muda aqui, muda acolá, muda ali, altera aqui, e até que lá pelas 2h da manhã o documento ficou pronto. E aí todo mundo assinou. O novo pastor, o pastor antigo, os pastores que estavam presentes, inclusive eu como secretário ad hoc, assinamos o documento. Para encurtar a história, esse pastor que tomou posse, pastoreou a igreja por alguns anos, mudou para outra igreja e não construiu a casa. O pastor morreu, não é? A quem ele substituiu, e a viúva não teve outra saída senão entrar na justiça. E ao entrar na justiça, a justiça deu ganho de causa porque tinha um documento. E o novo pastor que assumiu teve de construir a casa para a viúva. Então, alguns casos se explica por esse medo, por essa preocupação. Principalmente, eu não me refiro àqueles pastores, digamos, de grandes impérios. Eu me refiro a pastores dessas igrejas médias, né, que ficam com essa preocupação. Esse é um ponto. Segundo ponto é que um filho de pastor não pode ser prejudicado se ele tem chamada. Que fique claro isso, se ele tem chamada, se ele tem vocação, porque às vezes a gente pega todo mundo e joga tudo dentro do saco e acha que todos são iguais. Eu não estou aqui, por exemplo, porque meu pai foi pastor. Na verdade, eu fui ordenado pastor, não foi nem porque meu pai
quis fazer a ordenação por si mesmo, mas eu já cooperava em Cordovil, como membro da igreja em Teresópolis, e o pastor de Cordovil pediu ao meu pai que fizesse a minha ordenação ao pastorado. E depois disso, inclusive, foi que eu me transferi para Cordovil e me tornei vice-presidente da igreja em Cordovil. Então, a vocação do filho de pastor não pode ser prejudicada por ser ele filho de pastor. Esse é o segundo ponto. Colocando esses dois pontos, fazendo essas duas ressalvas, eu diria que hoje, de maneira geral, está havendo muito nepotismo, não é? Em que os pais, inclusive de grandes ministérios, não é? Ministérios portentosos, passam para os filhos como se isso fosse semelhante à época sacerdotal, em que o sacerdócio era passado de pai para filho. Hoje, não. Hoje, a vocação é individual. Em Efésios 4 diz, e deu Deus dons aos homens. Então, o ministério é individual. Não é uma vocação hereditária que passe de pai para filho. Fazendo essas duas ressalvas, há sim nepotismo, há casos aí gritantes de nepotismo, há casos de filhos que assumem e não têm vocação para pastorear, não têm vocação para ensinar, não têm vocação para nada, e geralmente o que eles fazem? Eles ficam convidando pastores de fora para pregarem nos domingos, para pregarem nos cultos de ensino, porque eles mesmos não têm o que dar à igreja. E eu confesso que eu mesmo já fui atender algumas situações dessas, em que eles não têm o que dar à igreja e pedem a outros pastores para irem e suprir essa deficiência deles. Então, nesse ponto, é claro, eu não aceito e não concordo que, meramente por ser filho de pastor, se passe a liderança da igreja para o filho do pastor.